Segundo Reis, capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 1, antes da leitura propriamente. Eu faço aqui a guisa de introdução, um comentário sobre um crente que está com o nome negativado. Você consegue imaginar essa cena? O crente que vai tirar o nada consta lá na papelaria e tem vários apontamentos lá dele. Rosana, muito obrigado. O nome dele negativado. Um homem de Deus negativado. Um homem de Deus endividado. Calma aí. Tenha paciência, nós vamos desenvolver aqui a linha de raciocínio. Hoje, 47,3% da população adulta no Brasil está com o nome negativado no Serasa, segundo informações do próprio Serasa que eu consultei hoje. É muita gente, né, queridos? 47% da população adulta, segundo as estatísticas lá no site, são aproximadamente 77 milhões de pessoas. E, irmãos, de verdade, tem crente que é gente boa, homem de Deus, mulher de Deus, mas está com o nome sujo e ficou endividado. E às vezes, dentre tantos problemas que enfrenta, problema nessa seara também. E eu não estou aqui para agredir essas pessoas, mas para ajudar essas pessoas, todos nós, inclusive, é para trazer uma palavra de fé, tá? Então, assim, eu não quero que... Se essa estatística do Serasa se aplicar aqui na nossa igreja, é possível que muitos de nós estejamos com essa luta hoje também. E eu me pus a pensar, então, por que às vezes isso acontece, inclusive com os homens de Deus? Por que às vezes até homem e mulher de Deus passa por uma situação como essa de endividamento, onde ele não consegue pagar as dívidas? Eu coloquei como primeiro tópico aqui, a partir das minhas conjecturas, reflexões, falta de sabedoria na administração das finanças. Você já viu aquela senhora idosa que ganha um salário mínimo, que está com o nome limpo, há 60 anos de idade, empresta dinheiro para os filhos que ganham mais dinheiro do que ela, e quando consegue organizar bem direitinho as contas pessoais? Existe, todo mundo conhece uma. Possivelmente essa mulher seja a sua mãe. Mas às vezes nos falta sabedoria. Às vezes a pessoa está com essa dívida na praça por irresponsabilidade. Alguns são irresponsáveis. Compra lá aquela televisão de 70, de 90 polegadas, seja o que Deus quiser. A gente só vive uma vez e tal, e se endivida irresponsavelmente. Às vezes é irresponsabilidade, não foi falta de sabedoria, ou um misto dos dois. Existem pessoas que estão negativadas pelo risco do empreendedorismo. Eu já vi várias pessoas assim que se propuseram a empreender, a desenvolver negócios, e é um desafio muito grande. O empreendedor, antes de tudo, um corajoso, como diria Euclides da Cunha, é antes de tudo um forte. E então é um cara que mede. O empreendedor, no geral, eu aplaudo o empreendedor, e às vezes pelo risco mesmo do comércio, ele se vê diante de situações assim. Acontece, queridos. Às vezes quedas nas vendas, concorrência, você faz um investimento muito alto, e às vezes demanda anos até para começar a integralizar ali, ter lucro e tudo mais. Então existem questões assim. Alguns estão endividados por acontecimentos extraordinários, bateu o carro, um sinistro, uma doença, alguma coisa assim, as razões as mais diversas. E o texto que nós vamos ler agora fala de um homem de Deus endividado, e que ele não só ficou endividado, mas ele morreu endividado, e os credores vão lá na casa da mulher dele. Dona Maria, pois não? A gente está aqui com essa dívida aqui do seu marido, ó. Mas que dívida é essa? Tem aqui, está aqui, tem credores, tem testemunhas aqui, ó. E se você não pagar, que eu já vi pelo visto e você não vai conseguir, a gente vai levar seus dois meninos aí, o Christian, de 15 anos, e o Edward, de 7.
para servir de escravo para quitar a dívida. Vamos para o texto. Olha que situação. Olha que texto interessante. Capítulo 4, versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Eu estou lendo na NVI, mas a nossa NVI está diferente. Talvez essa daí seja uma atualização da NVI, talvez, não sei. O que ela disse? Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. O cara morreu, temia ao Senhor, era servo, discípulo do profeta, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então ele disse: Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém, queridos? Quero refletir com os irmãos aqui e quero, ao final dessa pregação, fazer uma oração com vocês. Quero orar junto com os irmãos, porque por mais que a gente possa fazer uma interpretação e aplicação especificamente na questão de endividamentos, na questão financeira, o mesmo Deus que se move nessa área se move em outras também. Então peço que você esteja com muito coração bem aberto e atento, porque se a gente ficar desatento, o ônibus passa e a gente perde. Então peço muita atenção e o coração aberto para receber a mensagem. E vejam, já ilustrei um pouco dessa história de um homem, discípulo do profeta, que se viu endividado. Muito comum a agricultura naquela época. Talvez ele tenha, tá? Eu fico imaginando como ele se tornou aquela pessoa endividada. Eu penso que talvez ele tenha pegado dinheiro emprestado para comprar sementes. Com aquelas sementes em mãos, ele plantaria em seu campo, teria a colheita, venderia, pagaria a dívida e teria o seu lucro normal para a pessoa que vive do comércio, da compra e venda e tudo. Mas não acho que foi na mercearia da esquina que ele adquiriu essa dívida tão grande. Então, fico refletindo aqui. Possivelmente, no meio do caminho, ele adoece e morre. Uma morte prematura, com 2 filhos pequenos. Os filhos não estavam na idade adulta, filhos jovens e tudo mais, que senão eles próprios trabalhariam também para pagar a dívida. E o credor vai até a mulher e a confronta com a ameaça que uma mãe de grande coração lhe partiria, seria algo de partir o coração, ver a ameaça de pegar os seus filhos como escravo. Se desespera a mulher, com certeza, mas vai até o profeta Eliseu. Expõe toda a história, pede socorro, pede ajuda, e Eliseu, com um direcionamento divino, define uma estratégia milagrosa que resulta em uma salvação para aquela família. E quero compartilhar com os irmãos. Começando falando do falecido, do decújo, discípulo do profeta. E a mulher, dando referência do marido dela, a Eliseu, diz: olha, e o teu servo, ele era temente a Deus. Talvez uma morte prematura lhe impediu de quitar as dívidas a tempo. Ou então ele era discípulo do profeta e aprendeu muitas coisas com o profeta, mas talvez não aprendeu como cuidar das finanças. Porque é possível, tá, queridos? É possível você ter um conhecimento bíblico muito farto e ter as suas finanças completamente desorganizadas.
Então, a partir desse texto bíblico, começa a fazer essas reflexões com os irmãos. E aí, havia deixado esposa e filhos desguarnecidos. E isso é um ponto muito sensível, tá? Que normalmente os brasileiros, no geral, não se preocupam muito com a morte. Assim, inclusive nós temos uma corretora de seguros aqui, queria até sugerir você contratar um seguro de vida, é ou não é, Simone? Às vezes, pouquinho todo mês você pode resguardar a sua família. Mas esse homem, ele não teve essa preocupação de resguardar os seus filhos, a sua esposa, ou talvez ele não conseguiu, eu sei que eles ficaram desguarnecidos. E a instrução pastoral essa noite é: não faça isso. Há maridos que morrem e a esposa fica em extrema dificuldade. Mas eu ainda vou além, avançando um pouquinho mais, e digo aos irmãos que divórcios não devem acontecer no nosso meio, mas acontecem. E eu vou fazer de tudo o possível, com a bênção do Senhor, com a direção de Deus, para que divórcios não aconteçam no nosso meio. Mas marido, Deus o livre você se separar da sua esposa, não deixe ela desguarnecida. Não é uma vantagem você dizer que colocou todos os seus imóveis no nome da sua mãe e a sua esposa agora salvou tudo, você não precisou dar nada para ela. Ou vice-versa também, sabe, queridos? Então, nós precisamos do direcionamento do Senhor, da bênção do Senhor, e eu trago essa temática que para mim foi sensível, e às vezes eu procuro trabalhar sempre na palavra do Senhor direitinho, mas às vezes o Senhor nos desperta uma sensibilidade em um tema ao longo da semana, na preparação da pregação, e a gente recorre a Ele, transmitindo que é importante que você vai fazer de tudo para não se separar, mas Deus o livre isso acontecer, você não vai deixar sua esposa com a mão na frente e outra atrás, não. Seja correto, inclusive em situações sensíveis como essa. Talvez ele foi inconsequente quanto ao futuro, mas o futuro, queridos, chega mais rápido do que você imagina. Provérbios 13, 22 diz: o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos. Um homem bom, ele se preocupa e deixa a herança tamanha, que reverbera, que repercute até para os netos. Os netos, não apenas os filhos, mas até os netos também são abençoados por essa herança. É fato que a gente fala de dinheiro, mas antes dessa mulher ter o sofrimento das dívidas, ela teve o sofrimento da perda do marido. E essa é uma das grandes tristezas da vida, a perda do marido, perda da esposa, porque os filhos, eles batem asa e vão embora do ninho, tá, queridos? A Daiane viajou para Maceió com o Christian, e aí chegando lá em Maceió, o Christian, eu falei: e aí, como é que está o Christian? Ela: nem sei onde é que ele está com os jovens, me esqueceram aqui completamente. Falei: vai me trocar pelo Christian? Os filhos vão embora, o marido vai ficar aí, ó. Uma brincadeira, né? Mas querendo não, põe para a gente para refletir, os filhos vão embora. E o seu marido fica, a sua esposa fica. E a perda do cônjuge é uma grande perda. É algo, a morte é um dos grandes desafios que nós haveremos de enfrentar ao longo da nossa vida. Agora, ela havia tido a perda do marido, mas a morte do marido também trouxe problemas financeiros para ela, e financeiros e familiares, porquanto que os seus filhos agora estavam em vias de serem vendidos como escravos. Então temos que refletir a respeito. O que fazer nesse cenário de superendividamento, de uma situação tão sensível, tão drástica como essa? A resposta lógica é tipo assim: sim, devemos buscar em Deus uma porta extraordinária. Queridos,
Você precisa buscar Deus com aquela oração simples, assim: Senhor, me ajuda a pagar essa ruma de dívida. Você pode fazer essa oração? Pode, não tem problema. Senhor, eu estou aqui pela 7ª vez, já errei, eu já prometi que eu não ia endividar mais. Passou os 5 anos, o Serasa me limpou sozinho. Jurei que eu não ia me negativar mais, mas agora eu estou aqui endividado, Senhor. Por favor, me ajuda. Abre uma porta extraordinária. Se eu perguntar aqui para os irmãos, não precisa levantar a mão. Mas se eu perguntar aqui, quem aqui já estava endividado e do nada você orou e Deus abriu uma porta, você pagou as dívidas, tudo? Eu sei que muitos irmãos aqui já tiveram essa experiência. De um nada, uma venda muito boa, com uma margem de lucro muito boa, e o Senhor fazer milagres nessas áreas no momento que você estava muito endividado. Podemos orar? Podemos, não é errado. Eu, inclusive, quero fazer essa oração ao final, tá? Quero, junto com os irmãos, nós podemos orar, é legítimo, é correto, o Senhor espera que nós oremos, só que aí tem uma oração, como é que essa adversativa, tem um mas aqui. Mas também precisamos buscar em Deus sabedoria para a administração de nossas finanças. Que às vezes buscamos com mais afã o milagre da multiplicação dos peixes do que o milagre da sabedoria para cuidar dos peixes que Deus te dá. Uma coisa não anula a outra. Em Tiago, nós aprendemos que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, nada lhe impropera, diz a palavra. Devemos buscar sabedoria em Deus, sabedoria nos livros de finanças. Pessoa endividada que nunca leu um livro de finanças, nunca leu. Um tutorial no YouTube, como sair das dívidas, nunca assistiu. Não busca sabedoria. Se você está tendo dificuldade em uma área, a depender se tem várias áreas diferentes, espectros diferentes de atividades na sua vida, busca sabedoria naquela área que você está tendo dificuldade, busque clareza, busque conhecimento, busque informação, como diz o ET Bilu, né? Busque sabedoria naquela área, busque orientação de pessoas. Mas eu ainda vou desenvolver mais ainda a linha de raciocínio ainda. Falei do falecido e tem a viúva, que havia vivido a tristeza da perda do marido e agora vivia uma angústia de uma premente dificuldade financeira. A perda do marido já lhe proporcionava muita dor, muito sofrimento. Agora a pessoa está endividada, com o credor batendo na porta. Isso é muito difícil, queridos. Isso angustia muito. Ela estava vivendo um período de sofrimento. Não bastasse isso, tinha então a ameaça da escravidão dos seus filhos. Porque talvez os pais e mães que estão aqui possam dizer: meu filho é tudo para mim. A minha filha é tudo para mim. Você daria os teus rins pelo seu filho, você faz de tudo pelo seu filho. E ela estava ali sob a ameaça. Você consegue imaginar essa ameaça do credor? Vou vir aqui buscar teus meninos. Vão ser meus escravos. E o coração dela? Vai dormir, tem um barulho. Será que foi o credor que chegou? Será que foi que chegou? E aquela ansiedade, aquela agonia. E aí tem um ponto muito sensível aqui agora. Há muitas pessoas hoje vivendo essa agonia, desse sofrimento, dessa angústia, diante de um futuro de ameaças, de pressões, de sofrimentos reais ou imaginários, ou sofrimentos presentes, ou sofrimentos futuros, que lhes tiram a paz. Isso não é um ponto qualquer, isso é um ponto relevante. Isso é um ponto merecedor de oração essa noite. Eu quero orar com vocês a respeito disso. Isso lhe causava sofrimento, lhe causava preocupação, lhe causava ansiedade, certamente a mente dela estava a mil. O que eu faço? O que eu faço? E agora? Já sei.
Vou fugir. Vou pegar meus 2 meninos e vou sair pelo mundo. Vou fugir, vou para o lugar mais longe. Irmãos, ao longo da história, as viúvas nunca tiveram vapor. Foram sempre aí na Índia, até pouco tempo atrás, quando o marido morria, a viúva morria junto, até 1960, parece. O pessoal ainda queimava as viúvas indianas ainda. Então, se ela fosse para uma terra distante, problema com o idioma, cultural, risco de ser abusada, violentada, morta, tornada escrava também, sem sequer saber se conseguiria chegar, porque os credores certamente já estavam de olho se ela ia fugir. Se for fugir, nós vamos pegar. Não adianta fugir, não, que a gente pega vocês aqui no meio do caminho. E ela, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Você nunca passou por isso, não? De estar com um problema gigante, no olho do furacão, o maior problema da sua vida, e você de noite, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Já sei, vou matar o credor. Né? Essa é uma opção. É, opção, talvez, né? A gente passa isso, irmão. Eu ouvi um no Facebook uma frase dizia o seguinte: eu pareço ser uma pessoa boa, mas na minha mente já te matei 3 vezes. Então, vou matar, eu vou matar, porque se eu matar ele, tá resolvido. Irmãos, muitas pessoas aqui, graças a Deus, não precisaram matar, mas que já tiveram vontade, tiveram. Não precisa levantar a mão, quem já teve vontade não, querido. Mas já tiveram vontade. E eu poderia aqui falar vários exemplos de pessoas em contextos que andaram muito próximo disso. Ah, não, já sei. E aqui, vem cá. E se eu, de fato, não estou conseguindo pagar as dívidas? E se eu entregar os meninos para o credor? É uma forma de resolver. Já pensou esse pensamento? Não, não posso fazer isso. Já sei. Eu vou me entregar como escrava no lugar dos meninos. Aí eu vou, sou a escrava, os meninos ficam livres, mas quem é que vai cuidar dos meninos agora? Os meninos são pequenos, eles vão ser criados na rua? Então ela estava num dilema, numa sinuca de bico. É o que acontece nas nossas vidas, queridos. Que Deus abençoe você, que você nunca passe por isso. Que você organize as tuas contas bem direitinho, que você nunca tenha treta com ninguém, que você nunca tenha problema com ninguém, que você nunca fique doente, que você nunca tenha hérnia de disco, que você nunca tenha problema neurológico, que você nunca tenha um AVC. Mas tem hora que não, a gente enfrenta uma situação extrema, onde você se preocupa, pensa, não encontra solução, e agora? Ela vivia o pior cenário de sua vida. E às vezes a gente vive isso. O que ela fez então? Ela buscou ajuda. Ela buscou ajuda. Ajuda em pessoas, em Eliseu? Sim. Mas ajuda em Deus. Não buscou Eliseu porque ele era um governador a fim de saldar a dívida, simplesmente dinheiro por dinheiro. Buscou Eliseu na qualidade de homem de Deus, como uma pessoa que falava em nome de Deus em uma certa medida. Agora diga aos irmãos, muitas pessoas, homens principalmente, enfrentam problemas sérios e não procuram ajuda. Você conhece algum homem que só vai para o hospital quando está morrendo? É mais fácil ir para a funerária do que para o hospital? Não procura ajuda, não pede ajuda, está perdido em Caldas Novas, não pergunta para ninguém o caminho, não pede ajuda, não gosta de pedir ajuda. Às vezes mulheres também. Às vezes não pede ajuda de pessoas e às vezes também não pede ajuda nem de Deus, também não, tá? Tem uns que não pedem ajuda nem de Deus. Está enfrentando certos dilemas, sérios problemas, e não falam com Deus, não tiveram ainda uma conversa séria com Deus sobre essa problemática que estão enfrentando. E talvez até digam com com alguma nobreza desconjuntada, assim, foram problemas que eu mesmo criei. Eu não vou levar isso para Deus, não. Eu que criei, eu que tenho que descascar esse abacaxi aí. Às vezes algo aparentemente com uma filosofia por trás ali até nobre, mas que não agrada ao Senhor. Não é por aí. Talvez um pouco de orgulho e não procura ajuda, ou talvez não tenham fé de fato que Deus possa, ainda nos dias de hoje, fazer o impossível acontecer. Ela levou o caso até Eliseu.
E ela não cria apenas em Eliseu, ela cria no Deus de Eliseu. Ela acreditava em milagres e que Deus opera milagres. Irmãos, veja bem, até aqui eu poderia, ou em parte eu fiz isso, eu poderia trazer conclusões e uma série de acepções extremamente no plano natural e humano. Falar de economizar, falar de aumentar a sua renda, de negociações com os credores, N coisas humanas que você pode fazer para melhorar a sua situação no plano unicamente humano. Mas nós não estamos aqui porque acreditamos apenas na planilha de Excel humana. Nós não nos reunimos aqui porque acreditamos apenas na matemática, na estatística humana e no nosso gerente e no nosso médico e nesse plano natural. Então, a partir daqui, nós precisamos levar em consideração a fé em um Deus extraordinário. E é importante que você creia em Deus. Porque não raro, não obstante eu considerar as feições racionais da nossa fé, do nosso cotidiano, não querer espiritualizar demais as coisas e entender que de segunda a sexta a gente tem que trabalhar, tem que suar a camisa e realizar, nós não podemos deixar que esse racionalismo nos deixe de acreditar no Deus do impossível, que é real e que existe, e que está no nosso meio e que justifica a nossa vinda até aqui. A gente crê num Deus que faz o extraordinário, visível ou invisível, que continua sendo extraordinário, que continua respondendo orações. Que Deus é capaz de fazer o impossível acontecer na sua vida. Podemos entregar nossos problemas nas mãos do Senhor. Então hoje, a gente tenta desenvolver, às vezes, um raciocínio profundo, toda uma cadeia de desenvolvimento de argumentos, para no final a gente concluir. Podemos entregar os nossos problemas para Deus ainda hoje. Porque o Senhor continua existindo e continua se importando contigo. Aí talvez você coce a cabeça e diga, cara, será que Deus se importa de verdade com essa minha problemática? Será que Deus realmente... Porque eu não estou vendo outra chance, eu não estou vendo cenário. Podemos, queridos, confiar no Senhor. E tem uma frase que eu quero que você reflita agora, é a seguinte: Deus continua abençoando pessoas que não merecem ser abençoadas. E isso se aplica a cada um de nós. O Senhor continua salvando pessoas que não merecem a salvação. Porque, apesar de você ser batista desde pequenininho, não raro a lógica do merecimento permeia os nossos pensamentos e a gente só se acha digno de receber do Senhor algo que a gente merece. E o que a gente merece de bom do Senhor? Nada. E às vezes ficamos sem graça de orar ao Senhor apresentando temas que são problemas que nós mesmos demos causa. A gente se sente ainda mais envergonhado e humilhado. Mas o Senhor, queridos, Ele continua abençoando pessoas que não merecem. E não é por merecimento. Agora, Deus usa Eliseu. A mulher procura Eliseu, apresenta aquela problemática para ele. O que ele faz então? Ele recebe direcionamento do Senhor para aquela mulher. Ele não se move simplesmente pela lógica humana ou simplesmente motivado por uma boa intenção. Ele tem um direcionamento do Senhor. E o Senhor tem diferentes tipos de bênçãos para nós, com diferentes roupagens. Tem hora que desce a bênção assim, digamos assim,
no envelope de bênção, sei lá, com papel de presente de bênção. Mas tem hora que Deus não vai fazer assim. Tem hora que a bênção do Senhor na tua vida é um direcionamento. E quando nós nos pomos diante do Senhor, devemos esperar o agir dele de diferentes medidas, diferentes formas, mas esperarmos também direcionamentos da parte do Senhor. Um direcionamento assertivo, um direcionamento que então passa a fazer toda a diferença em nossas vidas, então nos conduz para uma nova fase, para um novo momento, de um novo jeito. Precisamos de bênçãos tradicionais, sim, mas precisamos de direcionamentos. Olha, mulher, você vai fazer assim, você vai para sua casa, tem um pouquinho de azeite lá? Tem? Tem sim. O que você vai fazer? Você vai nas suas vizinhas todas, vai pegar todas as vasilhas emprestadas, que a tapoé de todo mundo lá, você vai pegar emprestadas, vasilha, pote, de todo mundo. Traz para tua casa e você e os seus meninos vão começar a derramar esse azeite nessas demais vasilhas, até todas estarem cheias. Olha que eu quero desenvolver algo sobre isso ainda. Já estou mais ou menos no finalzinho da palavra aqui, queridos. Agora, a resposta clássica dela poderia ser: Senhor, mas o que eu tenho é tão pouco. E é muito comum isso. Nós limitarmos o agir do Senhor ao tamanho do nosso cheque especial. A gente limitar o agir do Senhor ao tamanho do crédito que o Nubank nos oferece. O Senhor não está limitando. Estou dizendo para você usar irresponsavelmente o crédito do Nubank, não. Senhor, mas o que eu tenho é tão pouco, só 5 pães e 2 peixes. Como é que Deus vai fazer algo na minha vida? Eu só tenho mal o ensino médio ou a minha graduação. Como é que pode acontecer algo e nós queremos, colocar limites no que Deus pode fazer? Irmãos, daqui, Deus pode te levar para qualquer lugar do mundo. Deus pode fazer o que Ele quiser na tua vida. Deus pode fazer transformações, já fez na vida de muitos. Mas nós precisamos crer. Tem hora que a palavra do pastor vai ser super incentivando o trabalho. Você trabalhar, tem que trabalhar, você tem que trabalhar desde cedo, o trabalho faz parte. Mas agora a ênfase maior não é no trabalho. A ênfase que eu quero dar aqui agora é no crer. Você crê que o Senhor ainda faz milagres e Ele ainda faz o impossível acontecer. Amém, queridos? Você está vendo sentido nisso? E aí, queridos, agora esse milagre dessa multiplicação desse azeite, ele é um típico milagre, que tem uma característica típica dos milagres: é inexplicável, é ilógico. E seja um milagrinho, seja um milagrão, algo é comum a todos eles: uma feição inexplicável e ilógica. Uma feição ilógica. Quando todos os indicadores, a lógica humana diz uma coisa, mas o Senhor faz outra coisa inusitada, diferente, impossível acontecer. E eu não estaria habilitado para estar aqui se eu não acreditasse em milagres. E nós que entramos por essa porta para estarmos juntos aqui nesse domingo de noite, não o fazemos meramente para nos recordarmos de uma figura religiosa, filosófica que viveu 2000 anos atrás. Mas estamos aqui para celebrar e crer em uma pessoa que morreu, mas que vive e que está aqui entre nós hoje e que continua operando milagres. E que continua se importando com você e comigo e fazendo coisas tremendas acontecerem em nossas vidas. E há um chamado para nós crermos no Senhor, que o Senhor, de fato, faz o impossível acontecer. Essa mulher
Ela procurou Eliseu, ela procurou as vizinhas, se conectou com os filhos. Esse texto, para mim, remete a diferentes conexões, seja com o profeta, seja com as vizinhas. E muitos têm dificuldade exatamente nesse ponto. Se conectar com gente, com vizinho. Então, você mora 10 anos do lado de uma pessoa, nem sabe o nome dessa pessoa. Nem sabe se o vizinho está indo para o céu ou para o inferno. Nunca nem pregou, nunca nem abordou. Mas ela foi desafiada a falar com as vizinhas e a bênção dela, em parte, estava no outro. E há uma tendência muito grande nesse século XXI de vivermos uma fé solitária, nos acostumarmos com isso e de alguma medida é até confortável. Mas o Senhor espera de nós que nós nos conectemos com os nossos irmãos. Para abençoar, para sermos abençoados, para ministrar, sermos ministrados, para servir e também para ser servido. Talvez esse seja um ponto sensível para ti. Qual seria, então, enquanto a mãe derramava o óleo, o azeite nas travessas, então qual seria o ponto limitador daquele milagre? Em que ponto o milagre estaria limitado? Será que Deus, em algum momento, não teria mais poder para multiplicar o azeite? Ou o ponto limitador foi quando as vasilhas acabaram? E vocês sabem que sim, foi esse ponto. Eu acho interessante, fico refletindo sobre a capacidade do recebedor. E nós, de fato, somos limitados, e quantas vezes limitamos o agir de Deus em nós. Mas o nosso Deus não é ilimitado. Você, mulher, vai entrar na sua casa, vai fechar a porta, mas os seus meninos vão ficar ali contigo. Os seus meninos vão ver os milagres acontecendo, vão ver a coisa acontecer. E eu acho tão interessante isso, ainda mais que eu tenho 2 filhos também, de a nossa fé e as nossas experiências com Deus serem vividas nos nossos lares e os nossos filhos testemunharem isso, aprenderem isso, viverem isso, crescerem nisso. E eu poderia falar de várias famílias aqui, eu vou citar 2. Citar a Duela e da Alessandra, que está aqui na igreja hoje, e os filhos estão aqui, ó, do lado, porque viram a fé dos pais. O Vinícius está numa idade que ele não vem mais na marra para a igreja. Ele tem o trabalho dele, o carro dele, o salário dele, ele podia fazer o que quisesse. Mas algo ele aprendeu desde da tenra idade em casa que lhe disse, não, eu quero, eu vou continuar. É interessante quando Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Eu sou o Deus do seu avô, do seu bisavô, do seu pai. E algum filho poderia dizer, se tu és o Deus do meu pai, eu não te quero então, porque meu pai foi um bruto, foi um grosso. Se for o Deus do meu pai, eu não quero. Não, é o Deus do meu pai, então eu quero. É como se o Vinícius dissesse, é o Deus do meu pai, então eu quero. Eu quero esse mesmo Deus. E a gente tem a referência, por exemplo, do pastor Alvelino, que já, quantos anos que ele faleceu, irmã Ranete? Mais ou menos? 20 anos. Mas que consegue repercutir até hoje, ser citado e falado, e a referência é tão viva, e os filhos estão aqui, porque viram aquela fé do pai que reverberou no seu lar. Então, quando eu me ponho a refletir sobre esse texto, queridos, não obstante a afeição financeira, é muito mais do que isso. De um Deus que se importa com a família, de um Deus que se importa com uma mulher viúva pobre. Esse Deus que ampara, que se importa com essas pessoas em situação de fragilidade. Então Deus se mostrou cuidador daquela mulher, se mostrou cuidador daqueles filhos. E agora, queridos, sentados mesmos, mas eu quero fazer uma oração nesse momento com você. Eu quero que você feche os olhos.
Talvez essa palavra foi para você, talvez não foi. Não sei se isso é possível, mas eu queria que você orasse. Você que talvez esteja como aquela mulher, desesperada, sem saber o que fazer, no olho do furacão. E a lógica humana não lhe apresenta solução. A lógica humana nega milagres, nega ser possível algo diferente. Então, essa é uma oração para você crer, para você entregar, para você confiar, para você crer. Qual é esse dilema hoje? Essa encruzilhada que você está vivendo? Com palavras muito simples, você vai falar elas para o Senhor. Mas eu quero, em nome de Jesus, eu creio que Deus me trouxe aqui para te falar isso. Que Ele se importa contigo. Que talvez você está todo nessa enrascada, enrolado hoje. Mas isso afeta o coração de Deus. E o Senhor está preocupado contigo. Ele não quer ver você se desfragmentar, perder o juízo. Ele quer ser o seu juiz, ele quer estar contigo. Ele quer estar ao seu lado, pegado em sua mão. E ele não quer que você desista. Pai amado, fazemos agora uma oração de entrega. Senhor, matar, fugir, correr, vender, comprar. Talvez as últimas noites nossas, Senhor, foram pensando nisso. Pensando na solução humana para o problema. Mas o que nós fazemos agora, Senhor? Nós colocamos em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda. Se é o teu filho que está endividado, a tua filha, ou teu filho que está acometido por uma doença que lhe tem tirado a paz, o sofrimento mais diverso. Hoje não é sobre dinheiro, Senhor. Hoje é sobre confiar em Ti. Hoje é sobre entregar a Ti, Senhor, nossos sonhos, alegrias e tristezas. E crer que Tu está presente, ó Deus. Senhor, traz paz ao coração da Tua filha. Traz paz ao coração da Tua filha. Acalma esse coração. Coloca a Tua mão, Senhor, bem na cabeça dela. Agora, Deus. Mostrando para ela que Tu cuida, que Tu cuidou ontem, que Tu cuidou 10 anos atrás. E que amanhã de manhã cedinho Tu continuará cuidando, Senhor. Mostra ao Teu filho, Senhor, que não chora para fora, mas que chora para dentro. Que fica, Senhor, à noite em claro, preocupado. Traz paz ao coração do Teu filho. Enche o coração do Teu filho de fé. Enche, Senhor, os braços dos Teus filhos de músculos para trabalhar, sim, superar, reconstruir. Tiver que recomeçar do zero, recomeçar. Mas antes disso, Senhor, enche nossos corações de fé. Nos faz crer, Senhor, por favor, que temos Tu conosco, que maior que está em nós do que o que está no mundo. Jesus, queremos estar perto de Ti todos os dias de nossas vidas. Um dia viveremos o último dia. Não é hoje, não queremos que seja tão cedo. Mas quando esse dia chegar, Senhor, queremos com confiança, Senhor, se apegar a Ti. E ao longo de toda essa estrada, estarmos confiantes em Ti, no Teu amor. Não importa que pereçamos, foi o que os discípulos disseram na tempestade. Ô Senhor, Tu se importa sim. E Tu já tem provado isso de tantas maneiras. Mas, Senhor, que somos e temos,
colocamos em tuas mãos, ó Deus. E nós oramos a ti essa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus, que é fiel, que é poderoso, que é maravilhoso. Leve essa palavra para essa semana, tá bom, queridos? Não fica só hoje com essa palavra, não. Ao longo da semana, continua crendo, continua meditando nesses dilemas, mas que o Senhor está contigo, leva tudo ao Senhor. Creia no milagre. Existe algo que o Senhor faz em nossa vida só se a gente tiver fé. Precisamos ter fé no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. E eu creio, queridos, não foi uma mensagem aleatória, escolhida aleatoriamente, porque eu creio que essa mensagem teve endereço, teve propósito essa noite, no nome de Jesus. Amém?